Hoje, na nossa série especial, o tempo perdido à espera de uma resposta nos tribunais. São 62 milhões de processos que estão em andamento na justiça brasileira. Cris, são casos que se arrastam e parecem não ter fim. Uma demora que rouba dias, meses e anos de quem precisa de uma decisão para seguir em frente e mudar de vida. Em busca de justiça, os brasileiros enfrentam todo tipo de disputa. Por erro médico, por uma dívida que ainda não foi paga, pela guarda de filhos ou animais de estimação, pela casa própria e até por palácios. Ou simplesmente para tentar dormir em paz. São brigas que roubam bem mais do que o sossego, roubam tempo. Para o aposentado Ogival, parece que foi ontem, mas já faz uma década que ele perdeu o filho Everton, de 25 anos, espancado até a morte. Eu acho que não existe justiça. Eu acho que eles estão esperando eu morrer primeiro para ficar por isso mesmo. No dia 25 de novembro de 2013, Everton discutiu com outros jovens dentro de uma casa noturna na zona leste de São Paulo. Na saída, tentou fugir do grupo que correu atrás dele na rua. Everton foi encontrado com vários ferimentos graves em uma vala, a poucos metros da boate, e morreu antes de chegar ao hospital. Até hoje, o caso não foi julgado. Vai ter audiência, vai ter um julgamento, aí o que eles fazem? Falta um testemunha dele. Aí no outro julgamento, aquele testemunha vai, mas um outro não vai. É possível prever o tempo da justiça depois que recorremos aos tribunais? É claro que depende do tempo e da complexidade do processo, mas um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostrou que, em média, em 2021, esse prazo era de 2 anos e 7 meses para a primeira instância. Se a gente contar a segunda instância, cresce para 3 anos e 8 meses. Esse aumento, em especial, ele resulta, sim, de uma ampliação de acesso à justiça, de uma cultura de judicialização da nossa sociedade. Na medida em que as relações sociais se tornam mais complexas, existe um potencial, existe uma possibilidade maior de ocorrerem conflitos. E os conflitos, eles exigem soluções. Como nós temos uma cultura de judicialização, se costuma buscar solução para esses conflitos no próprio Poder Judiciário. Segundo o levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça, 26 milhões e 900 mil processos foram concluídos no Brasil em 2021. Mas no mesmo ano, 27 milhões e 700 mil casos novos chegaram ao Judiciário. Segundo o CNJ, tem um déficit de juízes de 4.400 juízes hoje no país. Ou seja, falta juiz, falta funcionário e os processos não param de chegar. Ao todo, 62 milhões de ações estão em andamento na Justiça. Só no Supremo Tribunal Federal, 87 processos tramitam há mais de 2 décadas. O mais antigo tem 37 anos. Uma disputa pela demarcação de terra entre os estados da Bahia e Goiás, que também envolveu áreas do Tocantins e do Piauí. O serviço do Exército, o serviço do IBGE para desenhar o mapa, tem um custo para isso. Então agora a briga não é mais por território, é para quem paga a conta. Exato. O mundo já mudou muito desde o início desse processo, que começou em 1986. No mesmo ano, por exemplo, vimos o acidente nuclear de Chernobyl e também a última aparição do cometa Halley na Terra. Naquela época, nem a nossa moeda era a mesma. Em vez do real, o Brasil vivia no plano cruzado, com os preços congelados para tentar reduzir a inflação. Nós estamos com tudo mais caro. E até a nossa Constituição era outra. A que temos atualmente só foi criada em 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade.
E o que dizer então de um processo que durou mais de um século? Uma disputa de 125 anos entre a família real brasileira e a União. O alvo era o Palácio Guanabara, um dos endereços da realeza que hoje é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. A ação foi apresentada em 1895 pela princesa Isabel. Na época, no direito, o tribunal não podia dar impulso aos recursos, ele precisava esperar as partes se manifestarem. O STF deixou lá, nada fez porque não podia fazer. Depois de mudanças na Constituição, com o passar dos anos, finalmente o processo terminou em 2020. O STF decidiu que o Palácio Guanabara era mesmo propriedade da União. A demora para pôr fim aos processos também rouba o tempo de quem precisa de um dinheiro em disputa na justiça. Em maio de 1997, Patrícia e Eduardo se empenharam para comprar uma casa na Planta, na Grande São Paulo. Pagaram R$20 mil na época, mas com 2 crianças pequenas, enfrentaram dificuldade para quitar as parcelas mensais. A gente negociava, atrasava 2, negociava. Foram várias negociações, eles não foram irredutíveis, né? Não quiseram saber e excluíram a gente do processo, né, de pagamento. No caso de rescisão, o comprador teria direito à devolução do dinheiro pago com 30% de desconto. Em 2003, o casal entrou na justiça, ganhou 3 vezes em todas as instâncias. Hoje, 20 anos depois, o valor reajustado passa de R$200 mil, mas a construtora decretou falência e o casal ainda não recebeu nada. Ganhamos em todas as instâncias e tal, e por que não sai? A justiça é falha, é muito lenta para nós, né? De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão recente determinou que a cobrança do valor devido ao casal alcance os bens dos gestores da construtora. Sobre o processo criminal citado no início da reportagem, o TJ disse que o julgamento sobre a morte de Everton está marcado para abril de 2024.